2 e verso 9 mostra o quanto nós devemos ser separados, pois o projeto de Deus é esse, que está bem claro no versículo 9. Vós, a igreja, sois uma geração eleita, uma geração diferente. Uma geração eleita para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Sacerdócio real. E na semana passada eu falei a respeito de sacerdócio. Falei a respeito da unção sacerdotal, do óleo e as suas especiarias que serviam para ungir os utensílios da casa do Senhor e o sacerdote. E falei da fragrância especial da mirra, o cheiro suave da mirra, o que ela significa, o bom perfume da igreja diante de Deus, que significa sacrifício. E também o gosto amargo da mirra, que significa renúncia, a morte da carne, o sacrifício de nós nos sacrificarmos para servirmos a Deus. Deus nos considera sacerdócio real. Por que então que só aqueles que estão na frente da obra, como pastores, apóstolos, por que só eles dizem que são sacerdotes? Se esse versículo não está escrito só para quem está na frente da igreja, na frente da obra. Esse versículo, então, geração eleita são só os pastores. Sim ou não? Diga assim, geração eleita é toda a igreja. E sacerdócio real? É só os pastores? É toda a igreja. Toda a igreja. Isso acaba de uma vez por todas com a separação que foi criada para se ter lucro com isso, em que os homens que estão na frente trazem, olha para mim, trazem para a igreja uma falsa ilusão de que existe neles algo diferente que não tem no resto da igreja. E o povo acredita nisso, a ponto de querer toalhinha suada com o suor do homem de Deus. Por que não? Porque ele é o sacerdote e você não é não. Porque se você não fizer parte da geração eleita, do sacerdócio real, escolhido por Deus, você não faz parte da igreja, da noiva de Jesus. Quem está entendendo? O que faz um sacerdote? Ele representa o povo diante de Deus. O sacerdote do Antigo Testamento, ele fazia o sacrifício para que Deus aceitasse o povo e perdoasse o povo. Querido, hoje todos nós temos esse posicionamento, todos nós podemos interceder pelos que estão perdidos. Todos nós podemos levar almas para o Senhor Jesus, sim ou não? Sim. Todos nós podemos interceder e orar por alguém, sim ou não? Sim. Então toda a igreja é um sacerdócio real. Toda a igreja é um sacerdócio real. A igreja salva, santa. A igreja, a noiva de Jesus que eu estou falando. É uma nação santa. Santa quer dizer separada. Nação separada. Povo adquirido, povo comprado com o quê? Quem foi comprado com o sangue de Jesus aqui? Você faz parte da nação separada. Se a sua vida for separada. Vocês estão me entendendo, irmãos? Para que nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação separada? Para que nós fomos adquiridos? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Quem? Jesus, anunciar as virtudes dele.
Glória a Deus. Por quê? Porque Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Isso está falando com toda a igreja. Nunca mais olhe para um homem e em Deus e Ele. Nunca mais faça isso no seu coração. Porque o Espírito Santo que está na minha vida também está na tua. Você está entendendo, querido? Pastor, e qual é a diferença? É aqueles que Deus escolhe em cargo de liderança. Mas Deus não deu uma menor medida do Espírito Santo para você, Roberto. O mesmo Espírito Santo que Deus deu para mim, Deus deu para você. No mesmo livro que está escrito lá no céu, o meu nome também está escrito o seu. E do jeito que Deus ouve as minhas orações, Deus ouve as tuas também. Então vamos acabar com esse negócio de estar olhando para os homens. Ei, é um grande homem, deixa eu pegar o menos na mão dele. Para com isso. Tudo que Deus investiu na liderança, investiu na igreja também. E no mais é sabedoria. Ai, minha toalhinha, toma minha toalhinha, joga fora a toalhinha. Porque a toalhinha do pastor não é melhor do que a tua que tu enxuga o teu rosto. Deu para entender, meu filho? Toda a igreja é geração eleita, toda a igreja é sacerdócio real, toda a igreja é nação santa, toda a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Amém? Os homens, a igreja foi ensinada, assim como o católico romano olha para a figura do padre e vê nele uma coisa diferente, o sacerdote, não é? Trouxeram essa mesma invenção para dentro do evangelho. Trouxeram do mesmo jeito. Ah, não, mas é o fulano. Que conversa é essa, meu irmão? Deus te ouve, Deus te vê, Deus te responde, Deus te socorre. Se você orar por alguém, Deus ouve. Se você quiser expulsar um demônio, use o nome de Jesus, que o nome de Jesus é seu e funciona na sua vida. Você pode curar um enfermo, expulsar um demônio, pregar o evangelho e fazer a obra. Deus te deu o Espírito Santo, igreja. Aleluia! Glória a Deus! O pastor. Não, meu filho, se vira até idolatria. Com medo do pastor, tem que temer a Deus. Porque nem toda hora o pastor está vendo, mas Deus está vendo tudo. Vocês estão entendendo, meu querido? Pessoal, olha a figura do bispo, é a figura do apóstolo. Ixi, quem é o apóstolo? Eu peguei na mão do apóstolo. Bando de besta. Ou tem dois Espíritos Santos? Diz isso não, meu filho. O mesmo batismo com o Espírito Santo que o apóstolo recebeu, o crente também de banco recebeu. E às vezes o crente de banco tem a vida muito mais consagrada e limpa do que muitas vezes quem está na frente da obra. Quem entendeu o que eu falei? Então, meu querido, você sabe quem é que nós devemos reverenciar de verdade, adorar de verdade e temer de verdade? Jesus! Ele é o nosso pastor. Aí sim, meu irmão, meu Deus do céu, peguei na mão de Jesus. Aí, glória a Deus, pegue na minha também que eu quero. Amém? Mas no mais, filha, saia disso. Porque foi uma coisa implantada no subconsciente dos crentes, para todo mundo ter a figura especial. História, invenção, do outro povo um degrau abaixo, tá entendendo? Para ter medo, deixa para lá. Para lá. O tempo está correndo. Queridos, vamos mergulhar profundamente. Nós estamos estudando sobre a separação espiritual do crente, amém?
Então vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Epístola de Tiago 4:4. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entrar na profundidade desse versículo. Agora nós vamos sim estudar a palavra, mergulhar na palavra e fundo na palavra. Amém? Nós vamos sair da superfície, viu, irmãos? Nós vamos sair apenas daquele conhecimento superficial. Nós vamos entrar mesmo na palavra. Que o Senhor abençoe e que ninguém se entale. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantas vezes não já lemos esse versículo? Quantas vezes não passamos por cima desse versículo na leitura rápida? Mas hoje vamos conhecer, dentro do estudo, a separação espiritual do crente. Vamos conhecer o que realmente esse versículo está dizendo. Amém? Vamos para dentro da palavra de Deus. O que significa amizade? Ali está dizendo, o versículo é muito forte, começa com as palavras adúlteros e adúlteras. E essa carta não foi dirigida para o mundo. Essa carta foi dirigida para os crentes. Algumas traduções que tem aí na mão de vocês diz infiéis. Infiel e adúltero é a mesma coisa. Tudo está traindo. É ou não é? Então não muda nada. O que significa? Porque a questão é: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que significa amizade do mundo? Vamos a fundo aqui no negócio. Amizade significa sentimento de afeição, simpatia, concordância, afinidade. Então vamos ler novamente. Adúlteros e adúlteras ou infiéis, não sabeis vós que aqueles que têm sentimento de afeição pelo mundo, têm simpatia pelo mundo, concorda com o mundo, tem alguma afinidade com o mundo, é inimigo de Deus. E agora, deu para abrir o entendimento? Porque quando a gente lê simplesmente amizade, não fala realmente profundamente aquilo que a palavra está querendo dizer. Agora me digam, queridos e amados irmãos, se a igreja evangélica brasileira está fora desse contexto de amizade com o mundo. Ah não, queridos. A igreja evangélica brasileira está amicíssima do mundo. Tem uma simpatia muito grande com as coisas do mundo. Qual é a prova disso? A igreja está imitando. Tem afeição pelas coisas do mundo. Concorda. E em muitas coisas tem afinidade. Isso é o que significa amizade. A igreja, de um modo geral, ou crente individual, que tiver sentimento de afeição por alguma coisa que pertence ao sistema do mundo, está formando inimizade contra Deus. Que tem simpatia com as coisas do mundo, está formando inimizade contra Deus. Que tem concordância com o erro do mundo, tem inimizade contra Deus. Ou que tem alguma afinidade com o pecado e com as coisas do mundo, está gerando inimizade contra Deus.
Está vendo que quando a gente mergulha, a palavra tem peso? Vocês estão sentindo agora? Amém? Versículo 4 começa com as palavras adúlteros e adúlteras, ou infiéis. Adúltero é aquele que quebra os votos de fidelidade, igreja. A que se dirige a palavra adúltero no natural? Um homem que se casou, que fez os seus votos de fidelidade à sua esposa no casamento e depois quebrou os seus votos de fidelidade e traiu a esposa. Como é o nome desse cidadão? Adúltero. Diga assim: adúltero é todo aquele que quebra os seus votos de fidelidade. Todo crente que faz amizade com o mundo, que tem concordância com o mundo, que tem afeição pelo mundo, está quebrando os seus votos de fidelidade diante de Deus, não com a esposa ou esposo, mas para com Ele. Vamos mergulhar na palavra? Por isso é que se torna um inimigo de Deus. Deus considera a igreja que se junta com o mundo, que se irmana com o mundo, que imita o mundo, que gosta do mundo, Deus considera individualmente ou toda a igreja em grupo como adúlteros e adúlteras, aqueles que estão traindo, aqueles que estão quebrando seus votos de fidelidade. Já entendeu agora por que Deus está irado com a igreja evangélica brasileira? Porque grande parte da igreja evangélica brasileira está em adultério. Quem conseguiu entender? Tem peso isso? Tem, e é muito. Quando a gente lê só inimizade, fica uma coisa assim, a amizade como, não, mas eu não tenho amizade com o mundo. Mas tem afeição, tem simpatia. Quem está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Tem concordância. É a mesma coisa. E para Deus só tem um nome: infiéis. Vamos continuar mergulhando na palavra ou paro por aqui? Estou notando vocês sérios. Adúltero é todo aquele que quebra os seus votos de fidelidade, ou é aquele que é chamado de infiel. Em Tiago 4:4, escute o que eu vou lhe dizer agora. Deus está dizendo: todo aquele que se dizendo servo do Senhor, olhe bem, tiver afeição, simpatia, concordância ou afinidade com o mundo, está em adultério espiritual. Você suporta essa palavra? Eu não estou inventando nada. Eu estou só lhe repassando a palavra da forma como o Espírito Santo me mostra. Você vai começar a entender o entendimento do pastor Barbosa, a visão do pastor Barbosa da palavra de Deus. É assim que Deus me mostra. Você consegue me entender? É assim que Deus me dá o entendimento. É por isso que eu fico mudo diante do Espírito Santo quando eu estou estudando a palavra lá em casa. Porque ele me leva à profundidade da palavra. E eu entendo a palavra e eu fico de olho arregalado. Digo: meu Deus, é isso que a tua palavra diz? Então eu olho para a realidade. Eu olho para a igreja. E meu Deus, qual é a condição da igreja, queridos? Uma igreja que está de braços dados com o mundo, que está em ecumenismo, a mistura religiosa, que não tem identidade,
que se junta com o mundo para festas mundanas, para festas idólatras, para São João, para carnaval e para outras coisas que estão imitando o mundo. Essa igreja diante de Deus é considerada infiel. Infiel. Todo aquele que se dizendo servo do Senhor tiver afeição, simpatia, concordância ou afinidade com o sistema corrompido pelo pecado, que no versículo é chamado de mundo, está em infidelidade, é considerado por Deus adúltero e adúltera. Pastor, que palavra pesada. É só a palavra, filho. É só a palavra. A questão é porque a igreja não ouviu ainda. Agora, sexta-feira, você tem coragem de vir aqui? Nós vamos mergulhar na palavra como ela é. Eu não prometo que você vai sair daqui dando pulos. Não, vai sapatear não. Mas vai levar a palavra no seu coração e através dela o Espírito Santo vai transformar a tua vida. Se isso fosse dito para a igreja não estava misturada com o pecado e o mundo como está. Meu Deus. Deus considera adultério, ou seja, aquele que quebrou seus votos de fidelidade. Deus se considera traído pelo crente que faz amizade com o mundo. Agora, como é que Jesus vai casar com uma igreja que antes do encontro já está em adultério? Hein? Você entende agora, filhos? Muitos chamados, poucos escolhidos. Você entende agora o peso da responsabilidade, o qual o Espírito Santo nos chama de quê? De nação santa, nação separada, povo separado. Não é povo misturado. Você quer ser igreja? Então você tem que assumir a sua posição no reino. Está todo mundo querendo ser igreja de qualquer jeito. Não é. Jesus não vai levar uma igreja adúltera para o céu. Só os separados. Só os que não se misturaram. Só os que não estão maculados. Ai, pastor, desse jeito parece que vai pouca gente. Estreita é a porta, apertado é o caminho. Não são muitos que entram por ela. Senhor, são muitos que se salvam. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Poucos, diga assim, poucos entram por ela. Olha para o seu irmão, diga assim, tomara que você faça parte dos poucos. Todo mundo dizendo que a igreja de Jesus Cristo esperando o arrebatamento. Vai ser a maior decepção evangélica da história. Porque poucos estão servindo a Deus de verdade como a Bíblia manda. No mais, está essa bagunça com o nome de igreja evangélica que está no mundo. Desobediência clara e direta à palavra, desrespeito claro e direto à palavra, irmanados com tudo, metido com o pecado, metido com mentira, com adultério, com tudo que não presta, e dizendo que são de Deus, adúlteros. Aleluia. Deus se considera traído, assim como um marido se considera traído por uma mulher que se deita com outro homem, sendo casada com ele. E agora? É isso, querido. A profundidade desse versículo é isso. Como é que ele começa dizendo? Adúlteros e adultas, infiéis, traidores.
Vocês me trocaram pelo mundo, vocês estão com amizade com o mundo, estão namorando com o mundo. Não são meus inimigos. Pastor, seja um pouquinho mais claro, o que é que está incluído aí em ter amizade com o mundo? Afinidade, concordância, simpatia, afeição. Ah, pastor, eu não cometo os pecados que são apresentados nas novelas, mas eu tenho afeição pelas novelas. Eu tenho concordância com as novelas. Pastor, eu gosto. Você é amigo do mundo. Ah, pastor, eu sou um jovem. Eu não cometo as coisas que os jovens da malhação cometem, mas gosta. Você tem afeição, afinidade, amizade com aquilo. Quem consegue entender a profundidade da palavra? Você ainda quer ser crente? Agora você conhece o tamanho da responsabilidade pela palavra em sua profundidade. E se você vier aqui sexta-feira, você vai ouvir isso. Nós vamos mergulhar na profundidade da Bíblia. O que ela diz. Chega de ficar por cima, pelo rasinho. Agora se prepare. Diga assim, irmão, vira para o teu irmão e diga assim, irmão, prepara o teu coração. Porque a profundidade da palavra não é fácil de conhecer. Começando por Tiago 4:4, já deu um choque em vocês. Foi ou não foi? Um choque. E o que é que está incluído, pastor, em ter amizade com o mundo? Ter amizade com o mundo, queridos, é imitar aqueles que estão perdidos. Ah, pastor, mas eu não imito os que estão perdidos não, e a tua aparência? Vou falar, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. A moda, a sensualidade das roupas que despertam desejos nos homens. A sensualidade das roupas que trazem cobiça. Isso é feito para o mundo, para despertar pecado no mundo, para trazer adultério para o mundo. E as irmãs estão imitando e trazendo para dentro da igreja. O irmão está pedindo misericórdia. Você está certo de pedir misericórdia. Moda da sensualidade. Roupas que despertam desejos e cobiça nos homens. O mundo trabalha em cima disso. Porque Satanás sabe que está escrito na palavra em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ai, pastor, você quer a profundidade da palavra? Pois Deus vai nos libertar. Mateus capítulo 5, versículo 27, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar, olhar numa mulher para cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. E as modas que Satanás, pomba gira, lança lá no mundo, é exatamente para as mulheres do mundo serem instrumentos de Satanás para a cobiça e os homens ficarem presos no desejo e no adultério. Isso é mundo. E quando isso vem para dentro da igreja, você está entendendo? Vocês querem ir para a palavra? A palavra diz que nós não podemos ter afinidade com o mundo. Aí Satanás manda uma moda para o mundo e a moda vem parar dentro da igreja. Quem está entendendo, irmãos? Eu não estou falando de que as irmãs têm que obrigatoriamente todas elas usarem saias e vestidos.
Não. Porque existem saias que são tão indecentes quanto um short. Porque são pequenas e curtas, de formas que quando a irmã senta, as pernas, as coxas ficam aparecendo e tem que completar a saia com a Bíblia. É indecente. E o coitado do irmãozinho que passa, vê as coxonas da irmã, fica pedindo misericórdia, às vezes peca mesmo. Vocês estão me entendendo, filhos? Não vamos falar de que o que é afeição ao mundo. Existem roupas, vestidos que são indecentes, que mostram a intimidade da mulher. E a Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, biblicamente, no seu coração, cometeu adultério. E tem muita irmã dentro da igreja que é para ser vaso de Deus, instrumento do Espírito Santo, e está sendo instrumento de adultério na mão do diabo. E agora, igreja, eu paro de pregar? Aparência, imitar os perdidos. É o diabo pegar os jovens lá de fora e fazer dos jovens uma bagunça. Colocar brinco, piercing, argola, cabelo colorido parecendo uma arara. E o jovem crente imitar o mundo e trazer para dentro da igreja. Vocês estão entendendo, filhos? Roupas que o mundo lança, que se o irmão ou a irmã se ajoelhar no altar, aparece metade do cofre. Quem está entendendo o que eu estou falando, porque é sério. Eu estou falando de sensualidade no vestir. Decotes, mostrar o corpo. Os irmãos são crentes, filho, mas não estão mortos não. Aí barrou nas cadeiras, se fechar os olhos. Aleluias. Imitar os perdidos está incluído em ter amizade com o mundo. E agora? Ah, pastor, isso é radicalismo, querido. Nós acabamos de ler que somos uma nação santa, separada, povo exclusivo de Deus, para mostrar ao mundo as virtudes daquele que nos comprou e nos chamou. E é andando nu ou nua que nós vamos mostrar as virtudes de Jesus para o mundo. Da mesma forma eu falo para os homens. Cara é bonitão, aí usa as calças bem acolchadona, ou o calção bem curtinho, camiseta zona aberta, aparecendo o peitão cabeludo, e as irmãs em tempo de cair para trás, e as mulheres do mundo são crentão. Foi para isso que Deus te chamou? Pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, foi para isso que o Senhor me chamou? Para ser objeto de desejo para quem está perdido? Ou para ser luz do mundo e sal da terra? Quem está entendendo o que eu estou falando? Talvez nem todo mundo esteja gostando, mas eu vou falar assim mesmo. Glória a Deus. Porque foi o que o Espírito Santo falou comigo no meu coração. Ponha ordem na minha casa. Aleluias. Roupas que despertam desejos e cobiça. Modas inventadas no mundo, que são copiadas pelos irmãos e pelas irmãs. A quantidade de crentes, irmãzinhas, que estão usando aquele short imundo que inventaram agora. Aquele do jeansinho esfarrapadozinho que vem até aqui em cima e falta o resto embaixo. Aquele que eu apelidei de fralda de catita. Na igreja, a coisa mais linda. Quando é lá no mundo, leva a irmãzinha desfilando no meio da rua. Cadê o testemunho? Cadê o povo santo? Cadê a nação santa? Cadê o povo separado?
Ou está juntinho com o mundo? Ou se botar na roda junto com o mundo, ninguém sabe quem é? E agora, igreja, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Judas 1:23, a epístola que só tem um capítulo. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, do pecado. O que é que a Bíblia manda a gente fazer? Aborrecer até a roupa do pecado. Eita! Pastor, o senhor devia começar isso lá na sua casa. Já comecei. Minha esposa estava, quando eu cheguei lá, ela estava vestida de uma calça lycra colada. Eu digo, minha filha, se você tirava isso aí, porque eu vou falar a palavra como ela é, e você vai ficar com vergonha. Por quê? Porque forma o corpo, é mesmo que está nua. Todo mundo sabe como é. Está na vitrine. É verdade. Como é que faz? Assim como tem vestido indecente, tem saia indecente, tem calça indecente, tem roupa indecente, como tem decente também. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que seja calça, saia, camisa, vestido. Não, a Bíblia diz que tem que ser decente. Glória a Deus. Quem quer ir para o céu? Só tem um jeito, filho. É a gente rejeitar a nossa própria vontade e abraçar a palavra de Deus como ela é. Ou então vamos fazer parte da prostituta que está lá fora. Eu não me conformo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo. Transformai-vos. E como é que eu sou transformado? Eu me transformo pela palavra de Deus. Culto de sexta-feira, filho. Pastor, quando é que vai mudar? Vai mudar mais não, nós vamos mergulhar na palavra toda sexta-feira. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Timóteo 2. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se vistam em traje honesto, com pudor, com vergonha, com modéstia. É isso que a palavra de Deus fala para nós. Amém, irmãos? Não com negócio de tranças, com ouro, com pérolas, vestidos preciosos, caríssimos. Não, com simplicidade, com vergonha, com pudor, com moralidade. Apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu isso. Como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Você pensava que a palavra não falava nada sobre isso? Eita, igreja. Traje honesto, que não faça ninguém pecar, que ninguém te cobiçar. Quando você passar, os homens não fiquem olhando, ou então lutando para ver se não peca. Nem na igreja e nem lá no mundo. Amém, irmãos? Isso é ser separado. Eu estou ensinando sobre a separação espiritual do crente. Isso é para quem quer ir morar no céu. E o último versículo que eu vou ler por causa do horário é 1 Pedro 3 e 3. 1 Pedro 3 e verso 3. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura de vestes. Não estou dizendo que é pecado botar um brinco,
ou você ficar bonita, ou se arrumar. Mas fazer disso a sua razão de viver é pecado. Deu para entender, meu filho? A Bíblia fala ou não fala? Como é que nós devemos nos mostrar, nos comportar, nos vestir? E é se quiser. Se quiser. Porque se não quiser, ainda tem vaga no inferno. Jesus vem buscar uma noiva pura. Diga assim: Jesus vem buscar uma noiva pura, santa, separada. Efésios 5, 25 a 27. Se vocês estão achando que nós estamos dentro desse único versículo, sendo duros nessa profundidade, vem sexta-feira que vem. Porque no final eu vou te mostrar qual é o versículo que nós vamos mergulhar nele sexta-feira que vem. Efésios 5, do 25 ao 27 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. É mandamento. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Santificar quem? A igreja. Purificando com a lavagem da água pela palavra. O que é que purifica a igreja? A palavra. Por isso que a igreja está do jeito que está lá fora. Por quê? Está faltando o quê? Palavra. Está faltando água no púlpito para lavar a igreja. Para que ele lavou com a palavra? Para apresentar a si mesmo. Isso aqui é no dia do arrebatamento. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo. E não é todo mundo evangélico que faz parte dela. A Bíblia diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. O que é mácula? Mácula significa mancha, nódoa, impureza, reputação duvidosa. É isso que significa mácula. Jesus não vem buscar ninguém que estejam com as suas vestes espirituais manchadas de pecado, e nem com nódoa, sujeira, e nem com impureza, e nem nenhum crente com reputação duvidosa. A igreja dele é gloriosa, é cheia da glória de Deus. Ela não tem mácula, não tem sujeira nela, não tem ruga e não tem coisa semelhante. Ela é santa e irrepreensível. Diga santa, irrepreensível. Diga santa, irrepreensível. Diga separada, que ninguém possa repreender. Esse aqui é o perfil, é o retrato da igreja que Jesus vai apresentar a ele próprio e sentir prazer e dizer assim: a minha noiva que eu comprei com o meu sangue. Aleluia! Agora olha para a igreja do Brasil, gente. Jesus, meu Deus. Podemos então, quando nós entendemos Efésios, podemos entender João 17, 14 a 16. Agora é fácil entender. Dá uma olhadinha na Bíblia. Terminou ainda não, falta 10 ali. Evangelho de João, capítulo 17, 14 a 16. João 17, 14 diz: dei-lhes a tua palavra, Jesus orando, e o mundo os odiou, nós, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, da corrupção do mundo. Não são do mundo, como eu
do mundo não sou. Diga assim: o crente salvo, a noiva de Cristo, não tem nada a ver com o mundo. Aleluia. Santificai-vos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somente a palavra sendo ensinada como ela está sendo ensinada aqui nos santifica, nos purifica, nos liberta. Pastor, mas dói. Dói. Mas depois nos liberta, nos sara. Amém, irmãos? Se você voltar sexta-feira que vem, você vai ouvir palavra. Nós estamos em Tiago 4:4, na profundidade do que diz a palavra. E aí, um único versículo. João 18:36. Fica fácil de entender agora. Nós não somos do mundo porque ele não era do mundo. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: olha, eu não tenho afeição, eu não tenho simpatia, eu não tenho concordância, eu não tenho afinidade com o mundo. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Como é que um crente que é amigo do mundo também pode dizer que pertence ao reino de Deus? Ou nós somos do reino de Deus, ou nós somos do mundo. Diga isso para o seu irmão. Pode falar baixinho. Ou nós somos do reino de Deus, ou nós somos do mundo. Por quê? Porque o reino de Deus não é deste mundo. Quem consegue entender a palavra? Separação espiritual do crente. Eita Jesus. Deu para entender? Amém? Eu sei que a palavra tem peso. E como diz o apóstolo Paulo, tenho mais coisas para dizer para vocês. Jesus também falou isso. Mas vocês não podem suportar agora. Então deixa para sexta-feira que vem. Vocês querem ver o que é que nós vamos ver sexta-feira? Só para vocês terem ideia. Bota aí, meu filho, Efésios 5, 11 a 13. Nós vamos mergulhar nesse versículo. Nesses versículos 11 a 13. Mergulhar dentro. O que a palavra diz de verdade. Efésios 5, 11 a 13. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nós vamos ver o que é não comunicar-se. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, é feio. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. A luz é a igreja. Porque a luz tudo manifesta. Nós vamos entrar nesse texto semana que vem. Nós vamos saber o que é não comunicar com as obras infrutíferas das trevas. E vamos descobrir que grande parte da igreja está se comunicando com as obras infrutíferas das trevas. Eu vou só adiantar, quando fala das trevas, está falando de produção intelectual de Satanás. Sexta-feira que vem eu explico isso para vocês. Está falando de ter parte naquilo que Satanás trama na sua mente. É brincadeira? Fecha a Bíblia, vamos ficar de pé e vamos terminar.